galera, futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição aí deste domingão e vamos discutir muito aí as nuances da partida entre Vasco da Gama e Internacional de Porto Alegre, na verdade o contrário, já que o Inter é o mandante da partida. Antes disso, pedi para vocês deixarem aquele like marotaço no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, estiver chegando pela primeira vez, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E pro jogo ficar ainda mais divertido, você pode estar fazendo a sua fezinha lá na 1xBet. Seu primeiro depósito utilizando o nosso cupom promocional que é Futebolaço, você ganha até R$ 1.200 de bônus. A 1xBet é uma empresa séria, uma gigante mundial, tá com a gente aqui no canal há 4 anos. O leque de cardápio de opções deles é muito variado para você apostar e além de apostar e se divertir, vocês ajudam aqui o meu trabalho, beleza? Pensou em apostas, pensou em 1xBet. Bom, dito isso, vamos primeiro passar na rodada do Brasileirão. O Vasco se complicou um pouquinho mais e para sair da zona de rebaixamento tem que vencer o Inter fora de casa por pelo menos 2 gols de diferença. Uma vitória simples não tira o Vasco da zona de rebaixamento, tá? Inclusive está acontecendo um jogo que nos interessa agora entre América Mineiro e Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense está vencendo o América fora de casa. Mas o jogo começou agora há pouquinho, às 11 da manhã. Estou gravando esse vídeo aqui no momento que eu falo, às 11h25. Então tem muita bola para rolar, mas esse resultado nos interessa. Mas vamos dar uma passeada na rodada aqui. O Curitiba recebeu o Santos. Em casa empatou em 0x0. O Curitiba é o único time que não venceu nenhum jogo nesse Campeonato Brasileiro. O Corinthians, confronto direto aí. O placar foi até bom pra gente. O Cuiabá estava vencendo o Corinthians dentro da casa do Corinthians. E aí no finalzinho do jogo o Corinthians achou o gol de empate. O 1x1 foi um resultado positivo pra gente. O Atlético Mineiro empatou com o Red Bull Bragantino. O Bahia, resultado também que nos interessava, empatou com o Cruzeiro. Pra gente o melhor seria uma vitória do Cruzeiro, mas no empate também não tá de todo ruim se o Vasco vencer. O Botafogo tá aí passando o carro em geral, meteu 2x0 no Fortaleza e segue mais líder do que nunca. E tá rolando agora a partida que eu mencionei a vocês entre América Mineiro e Atlético Paranaense. A rodada finaliza com os seguintes 4 jogos. São Paulo e Palmeiras às 4, Inter e Vasco às 4, às 6h30 Flamengo e Grêmio e às 6h30 também Goiás e Fluminense. Pra gente seria uma vitória do Fluminense contra o Goiás fora de casa, pra gente poder conseguir passar o Goiás. Se o América perder e o Goiás perder ou empatarem, o Vasco vencendo o Inter, ele chega a 9 pontos. Passa essas duas equipes e empata em número de pontos com o Bahia e com o Corinthians que já jogaram, sendo que o Vasco tem saldo menos 8 e o Corinthians tem saldo menos 6 e o Bahia menos 5. Ou seja, se o Vasco vence o Inter por 1x0, o saldo dele de menos 8 vai para menos 7. O Corinthians tem menos 6. A gente não passa. O Corinthians fica como o primeiro time fora da zona. Uma vitória por 2x0 ou 4x2, 5x3, o Vasco passa o Corinthians porque empata em número de saldo de gols, porém o Vasco tem mais gols feitos do que o Corinthians. Então, pra gente sair da zona, tem que vencer por uma diferença de 2 gols. Vitória simples, a gente continua na zona. E se perder, o Vasco vai se complicar ainda mais, porque a galera começa a pontuar. E mesmo a gente vencendo, como eu expliquei, a gente ficaria com a mesma pontuação no primeiro time da zona e já com uma galera acima da gente abrindo pontos. Por exemplo, no máximo, e ainda assim teria que tirar saldo de gols, o Vasco vencendo a outra rodada, ele chegaria à 13ª colocação. Para vocês verem como o Vasco está bem atolado ali. Ele vai precisar de uma sequência de vitórias para ele sair da zona e começar a respirar para poder olhar um pouquinho para cima. A gente está muito afundado ali na zona de rebaixamento, tá? Vou trazer para vocês agora algumas informações já do confronto especificamente. O último confronto entre Inter e Vasco foi em São Januário de 2020, aquele jogo polêmico, que o Vasco, caso empatasse, ele não precisava nem perder, nós não teríamos sido rebaixados naquele ano. E o Vasco tomou 1x0 com um gol mega polêmico do Rodrigo Dourado, aonde o VAR não anula o gol, alegando que as linhas estavam descalibradas, passaram a linha daqui e dali, falou que a sombra de São Januário atrapalhou aquela patifaria toda. Depois o Vasco tem um pênalti marcado
O Germancano perde o pênalti. Se ele empata ali, a gente, né, consegue empatar e se segura o placar, a gente também não cair. E aí o Germancano perde a droga do pênalti. E aí já praticamente no último lance da partida, o Vasco meio já tinha largado o pé, o Vasco toma um gol ridículo. O Colo Gil e mais alguns outros jogadores ficam olhando o jogador do Inter que entra tranquilamente no meio da zaga do Vasco e faz ali o 2-0. E aquele jogo nos rebaixa porque na última rodada a gente teria que tirar um saldo de gols do Fortaleza de 8 gols, 10 gols, eu não lembro. Tanto que a gente ganha o jogo, Fortaleza ganha também. Mas a gente é rebaixado no saldo de gols, não foi nem por ponto. O primeiro time fora da zona era o Fortaleza, a gente acabou com a mesma pontuação. O que rebaixou o Vasco foi o saldo, tá? E depois aí de 3 anos, as duas equipes voltam a se enfrentar, sendo que agora no Beira-Rio, tá bom? Então, sobre a partida, vamos agora primeiro às prováveis escalações. O Inter, que também vem muito pressionado, tem apenas 11 pontos. Em caso de derrota para o Vasco aí, vai ficar 2 pontos da zona de rebaixamento, podendo entrar na zona já na rodada seguinte. Tá aí pendurado aí na Libertadores, tá bem complicada a situação, tem que jogar a última rodada tentando se classificar. A pressão muito forte em cima do técnico Mano Menezes, e o Inter tem desfalques e precisa muito da vitória, principalmente jogando no estádio do Beira-Rio, tá? Então vamos aqui primeiro a provável escalação do time do Inter, segundo o Globoesporte.com. O goleiro John está convocado para a seleção dos Estados Unidos e não joga a partida. Quem vai no gol? John Vitor. E isso evidencia uma fase horrível de um goleiro que o Vasco cogitou pagar uma grana alta para contratar no começo do ano, que era o Keller. O Keller virou reserva no Inter depois de muitas falhas nessa temporada, né? E hoje quem vai atuar é o terceiro goleiro, porque o Inter prefere colocar o John Vitor ao colocar o Keller, tá? Na lateral direita, o Bustos volta ao time. Na zaga, Rodrigo Moledo e Nicolas Hernandes também voltam ao time. Na lateral esquerda, René, ele mesmo, ex-Flamengo. Tripé de meio de campo, Rômulo, Campanhar e Alan Patrick. Alan Patrick em grande fase, jogando muita bola. O Carlos de Penha sofreu uma lesão na coxa e está fora da partida. E o trio de ataque do Inter é Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. Esse é o provável time do Internacional para enfrentar o Vasco logo mais às 4 horas da tarde. Já sobre os Gigantes da Colina, o provável time que deve nos irritar e muito nessa tarde, espero eu que não, mas o retrospecto tem sido esse, é goleiro Léo Jardim, Puma Rodrigues e Lucas Piton, zaga Léo e Capasso, o Matheus Carvalho ou Matheus Cocão deve ganhar uma oportunidade jogando de primeiro volante, Jair e Marlon Gomes. A ideia inicial era jogar com o Andrei e Marlon Gomes, mas o Andrei não foi nem relacionado, pediu para não jogar alegando dores no joelho. E o trio de ataque, segundo a ProGE, o Eric Marcos deve ganhar uma oportunidade ao invés do Alex Teixeira, jogando assim com Eric Marcos, Gabriel Peck e Pedro Raul, tá? Então esse é o provável time do Vasco para enfrentar o Internacional daqui a pouquinho. O Inter é um time que no começo do jogo tenta sufocar e pressionar muito o adversário, então a torcida que cobra bastante pressiona. Se o Inter não estiver jogando muito bem, tomando um sufoco, tomar um gol cedo, acaba acontecendo muito o que acontece em São Januário. Aquela pressão que a torcida do Inter faz contra o adversário, nesses tipos de situações que eu acabei de narrar, acaba virando contra o próprio Internacional de Porto Alegre, que a torcida começa a xingar, vaiar, cobrar, e jogar lá no Beira-Rio é sempre complicado, tá? Então esse é os prováveis times. Esperamos aí uma partida dura. O Vasco precisa demais vencer. Se perder, vai continuar afundado na zona de rebaixamento, na vice-lanterna. Muito complicada a situação. Vai ter uma distância daqui para o próximo jogo, que é contra o Goiás ou Cuiabá em São Januário, sequência de 2 jogos na Colina Histórica. Daqui a 11 dias vai ter uma pausa aí para a data FIFA. Então, se o Vasco perder e continuar nesse clima, é mais um tempão se arrastando dentro dessa situação. Uma vitória seria fundamental para dar um respiro, quem sabe por 2-0, tirar o time da zona. Nesses 2 próximos jogos em casa a gente pontuar bem, o time dá uma clareada aí na tabela, faltando ainda 13, 26 rodadas, e aí na hora de ir no mercado a galera olha o Vasco com um olhar um pouco melhor. A gente já saiu daqui, estamos próximos já do meio de tabela, com vocês chegando aqui a gente engrossa
e a gente está visando aí uma Libertadores. Facilita para contratar jogador. Agora, chegar na janela, com o time na zona de rebaixamento, essa situação toda afasta um pouco jogadores de maior qualidade, e a gente está com a expectativa muito alta com essa janela, e aí é que mora o perigo, porque é sinal de que as coisas não estão bem, e se não fizer uma boa janela, aí, filho, vai ter que ir com um time limitado mesmo até o final da temporada, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra aí a nossa primeira edição, o nosso pré-jogo. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, palpite. Lembrou que palpite não é ela não, XBET, né? Você vai fazer aquela fezinha e ainda ajuda aqui o trabalho do Dieguinho, beleza? Então é isso, galera. Assim eu me despeço e depois da partida, espero eu que com a vitória do Vasco, mas para ser bem sincero, confiança tá muito baixinha, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, Dieguinho volta mais. Tamo junto, valeu!